The Adventure of the Solitary Cyclist, A Aventura do Ciclista Solitário, a Sherlock Holmes short story. Curto histórico de Sherlock Holmes. Read for you in both Portuguese and English. From the years 1894 to 1901 inclusive, Mr. Sherlock Holmes was a very busy man. De 1894 a 1901 inclusive, o Sr. Sherlock Holmes foi homem muito ocupado. It is safe to say that there was no public case of any difficulty in which he was not consulted during those 8 years. É seguro dizer que não houve caso público de qualquer dificuldade em que ele não fosse consultado durante esses 8 anos. And there were hundreds of private cases, some of them of the most intricate and extraordinary character, in which he played a prominent part. E havia centenas de casos privados, alguns dos quais de caráter mais intrincado e extraordinário, nos quais ele desempenhou papel proeminente. Many startling successes and a few unavoidable failures were the outcome of this long period of continuous work. Muitos sucessos impressionantes e algumas falhas inevitáveis foram o resultado desse longo período de trabalho contínuo. As I have preserved very full notes of all these cases and was myself personally engaged in many of them, como preservei anotações muito completas de todos esses casos e estive pessoalmente envolvido em muitos deles, it may be imagined that it is no easy task to know which I should select to lay before the public. Pode-se imaginar que não é uma tarefa fácil saber qual devo escolher para apresentar ao público. I shall, however, preserve my former rule and give the preference to those cases which derive their interest not so much from the brutality of the crime as from the ingenuity and dramatic quality of the solution. No entanto, preservarei minha antiga regra e darei preferência àqueles casos que despertam interesse não tanto pela brutalidade do crime, mas pela engenhosidade e qualidade dramática da solução. For this reason, I will now lay before the reader the facts connected with Miss Violet Smith, the solitary cyclist of Charlington, and the curious sequel of our investigation, which culminated in unexpected tragedy. Por essa razão, agora apresentarei ao leitor os fatos relacionados com a Sra. Violet Smith, a ciclista solitária de Charlington, e a sequência curiosa de nossa investigação, que culminou em uma tragédia inesperada. It is true that the circumstance did not admit of any striking illustration of those powers for which my friend was famous. É verdade que a circunstância não permitiu uma ilustração marcante das habilidades pelas quais meu amigo era famoso. But there were some points about the case which made it stand out in those long records of crime from which I gather the material for these little narratives. Mas havia alguns pontos sobre o caso que o destacavam nesses longos registros de crimes, dos quais recolho o material para essas pequenas narrativas. On referring to my notebook for the year 1895, I find that it was upon Saturday, the 23rd of April, that we first heard of Miss Violet Smith. Consultando meu caderno do ano de 1895, descubro que foi no sábado, 23 de abril, que ouvimos pela primeira vez sobre a Sra. Violet Smith. Her visit was, I remember, extremely unwelcome to Holmes. Lembro que sua visita foi extremamente indesejável para Holmes. For he was immersed at the moment in a very abstruse and complicated problem concerning the peculiar persecution to which John Vincent Harden, the well-known tobacco millionaire, had been subjected. Pois ele estava imerso no momento em problema muito abstruso e complicado sobre a peculiar perseguição a que John Vincent Harden, o famoso milionário do tabaco, estava sendo submetido. My friend, who loved above all things precision and concentration of thought, resented anything which distracted his attention from the matter in hand. Meu amigo, que amava acima de tudo a precisão e a concentração do pensamento, ressentia-se de qualquer coisa que distraísse sua atenção do caso em questão. And yet, without a harshness which was foreign to his nature, it was impossible to refuse to listen to the story of the young and beautiful woman. No entanto, sem uma dureza que lhe fosse estranha, era impossível recusar ouvir a história da jovem e bela mulher, tall, graceful, and queenly, who presented herself at Baker Street late in the evening and implored his assistance and advice. Alta, graciosa e majestosa, que se apresentou em Baker Street no final da tarde e implorou sua ajuda e conselho. It was vain to urge that his time was already fully occupied. Era inútil argumentar que seu tempo já estava totalmente ocupado.
For the young lady had come with the determination to tell her story, and it was evident that nothing short of force could get her out of the room until she had done so. Pois a jovem viera com a determinação de contar sua história, e era evidente que nada além da força poderia tirá-la da sala até que ela o fizesse. With a resigned air and a somewhat weary smile, Holmes begged the beautiful intruder to take a seat and to inform us what it was that was troubling her. Com ar resignado e sorriso tanto cansado, Holmes pediu à bela intrusa que se sentasse e nos informasse o que estava a preocupando. At least it cannot be your health, said he, as his keen eyes darted over her. Pelo menos não pode ser sua saúde, disse ele, enquanto seus olhos perspicazes a examinavam. So ardent a bicyclist must be full of energy. Uma ciclista tão entusiasta deve estar cheia de energia. She glanced down in surprise at her own feet, and I observed the slight roughening of the side of the sole caused by the friction of the edge of the pedal. Ela olhou para seus pés com surpresa, e observei o leve desgaste na lateral da sola causado pelo atrito com a borda do pedal. Yes, I bicycle a good deal, Mr. Holmes, and that has something to do with my visit to you today. Sim, eu ando muito de bicicleta, Sr. Holmes, e isso tem algo a ver com minha visita hoje. My friend took the lady's ungloved hand and examined it with as close an attention and as little sentiment as a scientist would show to a specimen. Meu amigo pegou a mão sem luvas da dama e a examinou com tanta atenção e tão pouco sentimento quanto cientista examinaria uma amostra. You will excuse me, I am sure. It is my business, said he, as he dropped it. I nearly fell into the error of supposing that you were typewriting. Of course, it is obvious that it is music. You observe the spatulate finger ends, Watson, which is common to both professions. There is a spirituality about the face, however. Você vai me perdoar, tenho certeza. É o meu trabalho, disse ele, enquanto a soltava. Quase cometi o erro de supor que você estava digitando. Claro, é óbvio que é música. Você observa as pontas dos dedos espatuladas, Watson, que são comuns a ambas as profissões. Há uma espiritualidade no rosto, no entanto. She gently turned it towards the light, which the typewriter does not generate. This lady is a musician. Ela gentilmente o virou em direção à luz, que a datilografia não gera. Esta senhora é uma musicista. Yes, Mr. Holmes, I teach music. Sim, Sr. Holmes, eu ensino música. In the country, I presume from your complexion. No interior presumo pela sua tez. Yes, sir, near Farnham, on the borders of Surrey. Sim, senhor, perto de Farnham, na divisa de Surrey. A beautiful neighborhood, and full of the most interesting associations. You remember, Watson, that it was near there that we took Archie Stamford, the forger. Now, Miss Violet, what has happened to you near Farnham, on the borders of Surrey? Uma bela vizinhança e cheia de associações interessantes. Você se lembra, Watson, que foi perto de lá que prendemos Archie Stamford, o falsário. Agora, Sr. Violet, o que aconteceu com você perto de Farnham, na divisa de Surrey? The young lady, with great clearness and composure, made the following curious statement. A jovem senhora, com grande clareza e compostura, fez a seguinte declaração curiosa. My father is dead, Mr. Holmes. He was James Smith, who conducted the orchestra at the Old Imperial Theatre. My mother and I were left without a relation in the world, except one uncle, Ralph Smith, who went to Africa 25 years ago, and we have never had a word from him since. Meu pai faleceu, Sr. Holmes. Ele era James Smith, que regia a orquestra no antigo Teatro Imperial. Minha mãe e eu ficamos sem nenhum parente no mundo, exceto um tio, Ralph Smith, que foi para a África há 25 anos e nunca tivemos notícias dele desde então. When father died, we were left very poor, but one day we were told that there was an advertisement in the Times inquiring for our whereabouts. You can imagine how excited we were, for we thought that someone had left us a fortune. Quando meu pai faleceu, ficamos muito pobres, mas um dia nos disseram que havia um anúncio no The Times, perguntando sobre nosso paradeiro. Você pode imaginar como ficamos animadas, pois pensamos que alguém havia nos deixado uma fortuna. We went at once to the lawyer whose name was given in the paper. There we met two gentlemen, Mr. Carruthers and Mr. Woodley, who were home on a visit from South Africa. Fomos imediatamente ao advogado cujo nome estava no jornal. Lá, encontramos dois cavalheiros, o Sr. Carruthers e o Sr. Woodley, que estavam de volta da África do Sul em uma visita.
They said that my uncle was a friend of theirs, that he had died some months before in great poverty in Johannesburg, and that he had asked them with his last breath to hunt up his relations and see that they were in no want. Eles disseram que meu tio era amigo deles, que ele havia falecido alguns meses antes, em grande pobreza, em Joanesburgo, e que havia pedido a eles, em seu último suspiro, para localizar seus parentes e garantir que não faltasse nada para nós. It seemed strange to us that Uncle Ralph, who took no notice of us when he was alive, should be so careful to look after us when he was dead. But Mr. Carruthers explained that the reason was that my uncle had just heard of the death of his brother, and so felt responsible for our fate. Pareceu estranho para nós que o tio Ralph, que não nos deu atenção enquanto estava vivo, fosse tão cuidadoso em cuidar de nós depois de morto. Mas o Sr. Carruthers explicou que o motivo era que meu tio havia acabado de saber da morte de seu irmão e, portanto, sentia-se responsável pelo nosso destino. Excuse me, said Holmes. When was this interview? Com licença, disse Holmes. Quando foi essa entrevista? Em dezembro passado, 4 meses atrás. Pray proceed. Por favor, continue. Mr. Woodley seemed to me to be a most odious person. He was forever making eyes at me, a coarse, puffy-faced, red-moustached young man, with his hair plastered down on each side of his forehead. O Sr. Woodley me pareceu uma pessoa extremamente odiosa. Ele ficava me olhando o tempo todo, um jovem grosseiro, de rosto inchado, bigode ruivo, com o cabelo lambido dos dois lados da testa. I thought that he was perfectly hateful, and I was sure that Cyril would not wish me to know such a person. Achei que ele era totalmente detestável, e tinha certeza de que Cyril não gostaria que eu conhecesse uma pessoa assim. Oh, Cyril is his name, said Holmes, smiling. Ah, Cyril é o nome dele, disse Holmes, sorrindo. The young lady blushed and laughed. A jovem senhora corou e riu. Yes, Mr. Holmes, Cyril Morton, an electrical engineer, and we hope to be married at the end of the summer. Dear me, how did I get talking about him? What I wished to say was that Mr. Woodley was perfectly odious, but that Mr. Carruthers, who was a much older man, was more agreeable. Sim, Sr. Holmes, Cyril Morton, um engenheiro elétrico, e esperamos nos casar no final do verão. Céus, como comecei a falar dele. O que eu queria dizer é que o Sr. Woodley era absolutamente detestável, mas o Sr. Carruthers, que era um homem muito mais velho, era mais agradável. He was a dark, sallow, clean-shaven, silent person, but he had polite manners and a pleasant smile. He inquired how we were left, and on finding that we were very poor, he suggested that I should come and teach music to his only daughter, aged 10. Ele era uma pessoa de pele escura, pálida, sem barba e silenciosa, mas tinha modos educados e um sorriso agradável. Ele perguntou como estávamos e, ao descobrir que éramos muito pobres, sugeriu que eu viesse ensinar música para sua única filha, de 10 anos. I said that I did not like to leave my mother, on which he suggested that I should go home to her every weekend, and he offered me 100 a year, which was certainly splendid pay. Eu disse que não gostaria de deixar minha mãe, ao que ele sugeriu que eu voltasse para casa todo final de semana e me ofereceu 100 libras por ano, o que certamente era um excelente pagamento. So it ended by my accepting, and I went down to Chiltern Grange, about 6 miles from Farnham. Mr. Carruthers was a widower, but he had engaged a lady housekeeper, a very respectable elderly person called Mrs. Dixon, to look after his establishment. Assim, acabou que eu aceitei e fui para Chiltern Grange, a cerca de 6 milhas de Farnham. O Sr. Carruthers era viúvo, mas havia contratado uma governanta, uma pessoa muito respeitável e idosa, chamada Sr. Dixon, para cuidar de sua casa. The child was a dear, and everything promised well. Mr. Carruthers was very kind and very musical, and we had most pleasant evenings together. Every weekend I went home to my mother in town. A criança era adorável, e tudo prometia ser bom. O Sr. Carruthers era muito gentil e bastante musical, e tínhamos noites muito agradáveis juntos. Todo final de semana eu ia para casa, para minha mãe na cidade. The first flaw in my happiness was the arrival of the red-moustached Mr. Woodley. He came for a visit of a week, and oh, it seemed 3 months to me. A primeira falha na minha felicidade foi a chegada do Sr. Woodley, com seu bigode ruivo. Ele veio para uma visita de uma semana, e para mim pareceu 3 meses. He was a dreadful person, a bully to everyone else, but to me something infinitely worse.
He made odious love to me, boasted of his wealth, said that if I married him, I could have the finest diamonds in London, and finally, when I would have nothing to do with him, he seized me in his arms one day after dinner. He was hideously strong and swore that he would not let me go until I had kissed him. Ele era uma pessoa horrível, rude com todos os outros, mas comigo algo infinitamente pior. Ele me cortejava de maneira odiosa, gabava-se de sua riqueza, dizia que se eu me casasse com ele, poderia ter os diamantes mais finos de Londres. E finalmente, quando eu quis me afastar, ele me agarrou em seus braços um dia após o jantar. Ele era terrivelmente forte e jurou que não me deixaria ir até que eu o beijasse. Mr. Carruthers came in and tore him from me, on which he turned upon his own host, knocking him down and cutting his face open. That was the end of his visit, as you can imagine. Mr. Carruthers apologized to me next day and assured me that I should never be exposed to such an insult again. I have not seen Mr. Woodley since. O senhor, Carruthers entrou e o arrancou de mim, ao que ele se virou contra o próprio anfitrião, derrubando-o e cortando seu rosto. Esse foi o fim da visita dele, como você pode imaginar. O Sr. Carruthers se desculpou comigo no dia seguinte e me garantiu que eu nunca mais seria exposta a tal insulto. Não vi o Sr. Woodley desde então. And now, Mr. Holmes, I come at last to the special thing which has caused me to ask your advice today. You must know that every Saturday forenoon I ride on my bicycle to Farnham Station in order to get the 12:22 to town. E agora, Sr. Holmes, finalmente chego ao ponto especial que me fez pedir seu conselho hoje. Você deve saber que todo sábado de manhã eu ando de bicicleta até a estação Farnham para pegar o trem das 12:22 para a cidade. The road from Chiltern Grange is a lonely one, and at one spot it is particularly so, for it lies for over a mile between Charlington Heath upon one side and the woods which lie round Charlington Hall upon the other. A estrada de Chiltern Grange é solitária, e em ponto ela é especialmente assim, pois percorre mais de uma milha entre Charlington Heath de lado e as florestas que cercam Charlington Hall do outro. You could not find a more lonely tract of road anywhere, and it is quite rare to meet so much as a cart or a peasant until you reach the high road near Crooksbury Hill. Você não poderia encontrar trecho de estrada mais desolado em lugar nenhum, e é bastante raro encontrar até mesmo uma carroça ou camponês até chegar à estrada principal perto de Crooksbury Hill. 2 weeks ago I was passing this place when I chanced to look back over my shoulder, and about 200 yards behind me I saw a man, also on a bicycle. He seemed to be a middle-aged man, with a short, dark beard. 2 semanas atrás eu estava passando por esse lugar, quando por acaso olhei por cima do meu ombro, e a cerca de 200 metros atrás de mim, vi um homem, também de bicicleta. Ele parecia ser um homem de meia-idade, com uma barba curta e escura. He looked back before I reached Farnham, but the man was gone, so I thought no more about it. Eu olhei para trás antes de chegar a Farnham, mas o homem havia sumido, então não pensei mais nisso. But you can imagine how surprised I was, Mr. Holmes, when on my return on the Monday, I saw the same man on the same stretch of road. Mas você pode imaginar como fiquei surpresa, Sr. Holmes, quando na minha volta na segunda-feira vi o mesmo homem no mesmo trecho da estrada. My astonishment was increased when the incident occurred again, exactly as before, on the following Saturday and Monday. Meu espanto aumentou quando o incidente ocorreu novamente, exatamente como antes, no sábado e na segunda-feira seguintes. He always kept his distance and did not molest me in any way, but still it certainly was very odd. Ele sempre mantinha distância e não me incomodava de forma alguma, mas ainda assim era certamente muito estranho. I mentioned it to Mr. Carruthers, who seemed interested in what I said, and told me that he had ordered a horse and trap, so that in future I should not pass over these lonely roads without some companion. Eu mencionei isso ao Sr. Carruthers, que pareceu interessado no que eu disse, e me contou que havia encomendado um cavalo e uma charrete, para que no futuro eu não passasse por essas estradas desertas sem algum acompanhante. The horse and trap were to have come this week, but for some reason they were not delivered, and again I had to cycle to the station. That was this morning. O cavalo e a charrete deveriam ter chegado esta semana, mas por algum motivo eles não foram entregues, e mais uma vez tive que ir de bicicleta para a estação. Isso foi esta manhã.
You can think that I looked out when I came to Charlington Heath, and there, sure enough, was the man, exactly as he had been the 2 weeks before. Você pode imaginar que eu olhei ao redor quando cheguei a Charlington Heath, e lá, com certeza, estava o homem, exatamente como ele tinha estado 2 semanas antes. He always kept so far from me that I could not clearly see his face, but it was certainly someone whom I did not know. Ele sempre ficava tão longe de mim que eu não conseguia ver claramente seu rosto, mas com certeza era alguém que eu não conhecia. He was dressed in a dark suit with a cloth cap. The only thing about his face that I could clearly see was his dark beard. Ele estava vestido com terno escuro e boné de tecido. A única coisa que eu conseguia ver claramente em seu rosto era sua barba escura. Today I was not alarmed, but I was filled with curiosity, and I determined to find out who he was and what he wanted. Hoje eu não fiquei alarmada, mas sim cheia de curiosidade, e decidi descobrir quem ele era e o que ele queria. I slowed down my machine, but he slowed down his. Then I stopped altogether, but he stopped also. Eu diminuí a velocidade da minha bicicleta, mas ele diminuiu a dele também. Então eu parei completamente, mas ele também parou. Then I laid a trap for him. There is a sharp turning of the road, and I pedaled very quickly round this, and then I stopped and waited. Então eu armei uma armadilha para ele. Há uma curva acentuada na estrada, e eu pedalei muito rápido em volta dela, e então parei e esperei. I expected him to shoot round and pass me before he could stop, but he never appeared. Eu esperava que ele virasse a curva e passasse por mim antes que pudesse parar, mas ele nunca apareceu. Then I went back and looked round the corner. I could see a mile of road, but he was not on it. Então voltei e olhei ao redor da curva. Eu podia ver uma milha de estrada, mas ele não estava nela. To make it the more extraordinary, there was no side road at this point down which he could have gone. Para tornar tudo ainda mais extraordinário, não havia nenhuma estrada lateral naquele ponto por onde ele pudesse ter ido. Holmes chuckled and rubbed his hands. This case certainly presents some features of its own, said he. Holmes riu baixinho e esfregou as mãos. Este caso certamente apresenta algumas características próprias, disse ele. How much time elapsed between your turning the corner and your discovery that the road was clear? Quanto tempo se passou entre você virar a curva e descobrir que a estrada estava livre? 2 or 3 minutes, 2 ou 3 minutos. Then he could not have retreated down the road, and you say that there are no side roads. Então ele não poderia ter recuado pela estrada, e você disse que não havia estradas laterais? Nenhuma. Then he certainly took a footpath on one side or the other. Então ele certamente pegou uma trilha de pedestres de lado ou do outro. It could not have been on the side of the heath, or I should have seen him. Não poderia ter sido do lado do charneca, ou eu o teria visto. So by the process of exclusion, we arrive at the fact that he made his way toward Charlington Hall, which, as I understand, is situated in its own grounds on one side of the road. Então, pelo processo de exclusão, chegamos ao fato de que ele se dirigiu para Charlington Hall, que, pelo que entendo, está situado em seus próprios terrenos de lado da estrada. Anything else? Algo mais? Nothing, Mr. Holmes, save that I was so perplexed that I felt I should not be happy until I had seen you and had your advice. Nada, Sr. Holmes, exceto que fiquei tão perplexa que senti que não ficaria tranquila até vê-lo e receber seu conselho. Holmes sat in silence for some little time. Holmes ficou em silêncio por tempo. Where is the gentleman to whom you are engaged? He asked at last. Onde está o cavalheiro com quem você está noiva? Ele perguntou finalmente. He is in the Midland Electrical Company at Coventry. Ele está na Midland Electrical Company in Coventry. He would not pay you a surprise visit. Ele não faria uma visita surpresa. Oh, Mr. Holmes, as if I should not know him. Oh, Sr. Holmes, como se eu não o reconhecesse. Have you had any other admirers? Você teve outros admiradores? Several before I knew Cyril. Vários, antes de eu conhecer Cyril. And since, there was this dreadful man, Woodley, if you can call him an admirer. Havia esse homem horrível, Woodley, se você pode chamá-lo de admirador. No one else? Ninguém mais? Our fair client seemed a little confused. Nossa bela cliente parecia pouco confusa.
Who was he? Asked Holmes. Quem era ele? Perguntou Holmes. Oh, it may be a mere fancy of mine, but it had seemed to me sometimes that my employer, Mr. Carruthers, takes a great deal of interest in me. Ah, pode ser apenas uma impressão minha, mas às vezes me parece que meu empregador, o Sr. Carruthers, tem grande interesse por mim. We are thrown rather together. I play his accompaniments in the evening. He has never said anything. He is a perfect gentleman, but a girl always knows. Estamos frequentemente juntos. Eu toco os acompanhamentos dele à noite. Ele nunca disse nada. Ele é perfeito cavalheiro, mas uma garota sempre sabe. Ha! Holmes looked grave. What does he do for a living? Ah! Holmes pareceu sério. O que ele faz para viver? He is a rich man. No carriages or horses, sem carruagens ou cavalos. Well, at least he is fairly well-to-do, but he goes into the city 2 or 3 times a week. He is deeply interested in South African gold shares. Bem, ele é razoavelmente bem de vida, mas ele vai para a cidade 2 ou 3 vezes por semana. Ele está muito interessado em ações de ouro da África do Sul. You will let me know any fresh development, Miss Smith. I am very busy just now, but I will find time to make some inquiries into your case. Você me avisará de qualquer novo acontecimento, cita Smith. Estou muito ocupado agora, mas encontrarei tempo para fazer algumas investigações sobre seu caso. In the meantime, take no step without letting me know. Goodbye, and I trust that we shall have nothing but good news from you. Enquanto isso, não tome nenhuma decisão sem me informar. Adeus, e espero que tenhamos apenas boas notícias de você. It is part of the settled order of nature that such a girl should have followers, said Holmes. He pulled at his meditative pipe, but for choice not on bicycles in lonely country roads. É parte da ordem natural das coisas que uma garota como ela tem admiradores, disse Holmes, puxando seu cachimbo pensativo, mas de preferência não em bicicletas em estradas solitárias do interior. Some secretive lover beyond all doubt, but there are curious and suggestive details about the case, Watson. Algum admirador secreto, sem dúvida, mas há detalhes curiosos e sugestivos neste caso, Watson. That he should appear only at that point. Que ele só apareça naquele ponto. Exactly. Our first effort must be to find who are the tenants of Charlington Hall. Exatamente. Nosso primeiro esforço deve ser descobrir quem são os inquilinos de Charlington Hall. Then again, how about the connection between Carruthers and Woodley, since they appear to be men of such a different type? E novamente, como explicar a conexão entre Carruthers e Woodley, já que eles parecem ser homens de tipos tão diferentes? How came they both to be so keen upon looking up Ralph Smith's relations? Como eles ficaram tão interessados em procurar os parentes de Ralph Smith? One more point. What sort of a menage is it which pays double the market price for a governess but does not keep a horse, although 6 miles from the station? Odd, Watson. Very odd. Mais um ponto. Que tipo de família paga o dobro do preço de mercado para uma governanta, mas não tem cavalo, mesmo estando a 6 milhas da estação? Estranho, Watson. Muito estranho. You will go down, você vai descer? No, my dear fellow, you will go down. Não, meu caro, você irá. This may be some trifling intrigue, and I cannot break my other important research for the sake of it. Pode ser alguma intriga trivial, e não posso interromper minha pesquisa importante por causa disso. On Monday you will arrive early at Farnham. You will conceal yourself near Charlington Heath. You will observe these facts for yourself, and act as your own judgment advises. Na segunda-feira, você chegará cedo a Farnham. Você se esconderá perto de Charlington Heath. Observará esses fatos por conta própria e agirá conforme seu julgamento aconselhar. Then, having inquired as to the occupants of the hall, you will come back to me and report. Depois, tendo investigado sobre os ocupantes da mansão, você voltará para mim e me dará relatório. And now, Watson, not another word of the matter until we have a few solid stepping stones on which we may hope to get across to our solution. E agora, Watson, nem mais uma palavra sobre o assunto até termos algumas pedras sólidas para atravessarmos e chegarmos à nossa solução. We had ascertained from the lady that she went down upon the Monday by the train which leaves Waterloo at 9h, so I started early and caught the 9:30.
Confirmamos com a jovem que ela descia na segunda-feira pelo trem que sai de Waterloo às 9h50. Então comecei cedo e peguei o das 9h13. At Farnham Station, I had no difficulty in being directed to Charlington Heath. Na estação de Farnham, não tive dificuldade em ser direcionado para Charlington Heath. It was impossible to mistake the scene of the young lady's adventure, for the road runs between the open heath on one side and an old yew hedge upon the other, surrounding a park which is studded with magnificent trees. Era impossível confundir o local da aventura da jovem, pois a estrada passa entre a charneca aberta de um lado e uma antiga cerca de teixos do outro, cercando um parque salpicado de árvores magníficas. There was a main gateway of lichen-studded stone, each side pillar surmounted by moldering heraldic emblems. But besides this central carriage drive, I observed several points where there were gaps in the hedge and paths leading through them. Havia um portão principal de pedra pontilhada de líquenes, com cada pilar lateral encimado por emblemas heráldicos desmoronados. Mas além desta entrada principal para carruagens, observei vários pontos onde havia lacunas na cerca e caminhos que passavam por elas. The house was invisible from the road, but the surroundings all spoke of gloom and decay. A casa era invisível da estrada, mas os arredores sugeriam tristeza e decadência. The heath was covered with golden patches of flowering gorse, gleaming magnificently in the light of the bright spring sunshine. A charneca estava coberta de manchas douradas de tojo em flor, brilhando magnificamente sob a luz do sol forte da primavera. Behind one of these clumps, I took up my position, so as to command both the gateway of the hall and a long stretch of the road upon either side. Atrás de desses aglomerados, tomei posição para observar tanto o portão da mansão quanto longo trecho da estrada em ambos os lados. It had been deserted when I left it, but now I saw a cyclist riding down it from the opposite direction to that in which I had come. Estava deserta quando a deixei, mas agora vi ciclista descendo da direção oposta àquela de onde eu havia vindo. He was clad in a dark suit, and I saw that he had a black beard. Ele vestia terno escuro e vi que ele tinha uma barba preta. On reaching the end of the Charlington grounds, he sprang from his machine and led it through a gap in the hedge, disappearing from my view. Ao chegar ao final das terras de Charlington, ele desceu da bicicleta e a levou por uma brecha na cerca, desaparecendo de minha vista. A quarter of an hour passed, and then a second cyclist appeared. Quarto de hora se passou, e então segundo ciclista apareceu. This time it was the young lady coming from the station. Desta vez era a jovem vinda da estação. I saw her look about her as she came to the Charlington hedge. Eu a vi olhar ao redor enquanto chegava à cerca de Charlington. An instant later, the man emerged from his hiding place, sprang upon his cycle, and followed her. Instante depois, o homem surgiu de seu esconderijo, montou em sua bicicleta e a... In all the broad landscape, those were the only moving figures, the graceful girl sitting very straight upon her machine, and the man behind her bending low over his handlebar, with a curiously furtive suggestion in every movement. Em toda a paisagem vasta, aquelas eram as únicas figuras em movimento, a graciosa jovem sentada ereta em sua bicicleta e o homem atrás dela curvado sobre o guidão, com uma sugestão furtiva em cada movimento. She looked back at him and slowed her pace. He slowed also. Ela olhou para trás e diminuiu o ritmo. Ele também diminuiu. She stopped. He at once stopped too, keeping 200 yards behind her. Ela parou. Ele parou imediatamente também, mantendo-se a 200 metros atrás dela. Her next movement was as unexpected as it was spirited. O próximo movimento dela foi tão inesperado quanto enérgico. She suddenly whisked her wheels round and dashed straight at him. Ela de repente girou sua bicicleta e correu diretamente em sua direção. He was as quick as she, however, and darted off in desperate flight. No entanto, ele foi tão rápido quanto ela e disparou em uma fuga desesperada. Presently she came back up the road again, her head haughtily in the air, not deigning to take any further notice of her silent attendant. Logo depois, ela voltou pela estrada, com a cabeça altivamente erguida, sem se dignar a dar mais atenção ao seu silencioso acompanhante. He had turned also, and still kept his distance until the curve of the road hid them from my sight.
Ele também havia dado a volta e manteve sua distância até que a curva da estrada os escondeu da minha vista. He remained in my hiding place, and it was well that I did so, for presently the man reappeared, cycling slowly back. Eu permaneci em meu esconderijo, e foi bom que o fizesse, pois logo o homem reapareceu, pedalando lentamente de volta. He turned in at the hall gates and dismounted from his machine. Ellie entrou pelos portões da mansão e desmontou de sua bicicleta. For some minutes I could see him standing among the trees. Por alguns minutos eu o vi parado entre as árvores. His hands were raised and he seemed to be settling his necktie. Suas mãos estavam levantadas e ele parecia estar ajeitando sua gravata. Then he mounted his cycle and rode away from me down the drive towards the hall. Então ele montou novamente em sua bicicleta e pedalou para longe de mim, descendo a alameda em direção à mansão. I ran across the heath and peered through the trees. Corri pela charneca e espreitei através das árvores. Far away I could catch glimpses of the old gray building with its bristling Tudor chimneys, but the drive ran through a dense shrubbery, and I saw no more of my man. Ao longe, pude vislumbrar o antigo prédio cinzento com suas chaminés Tudor pontiagudas, mas a alameda passava por uma densa moita, e eu não vi mais o homem. However, it seemed to me that I had done a fairly good morning's work, and I walked back in high spirits to Farnham. No entanto, parecia-me que eu havia feito bom trabalho pela manhã, e voltei para Farnham de bom humor. The local house agent could tell me nothing about Charlington Hall, and referred me to a well-known firm in Pall Mall. O agente imobiliário local não pôde me dizer nada sobre Charlington Hall, e me encaminhou a uma firma bem conhecida em Pall Mall. There I halted on my way home and met with courtesy from the representative. Lá fiz uma parada no caminho de casa e fui tratado com cortesia pelo representante. No, I could not have Charlington Hall for the summer. Não, eu não poderia alugar Charlington Hall para o verão. I was just too late. It had been let about a month ago. Eu havia chegado pouco tarde, já havia sido alugada há cerca de mês. Mr. Williamson was the name of the tenant. O Sr. Williamson era o nome do inquilino. He was a respectable elderly gentleman. Era respeitável senhor idoso. The polite agent was afraid he could say no more, as the affairs of his clients were not matters which he could discuss. O educado agente temia não poder dizer mais nada, pois os assuntos de seus clientes não eram temas que ele pudesse discutir. Mr. Sherlock Holmes listened with attention to the long report which I was able to present to him that evening, but it did not elicit that word of curt praise which I had hoped for and should have valued. O Sr. Sherlock Holmes ouviu atentamente o longo relato que eu pude apresentar a ele naquela noite, mas isso não lhe arrancou a palavra de elogio conciso pela qual eu esperava e que teria muito apreço. On the contrary, his austere face was even more severe than usual as he commented upon the things that I had done and the things that I had not. Pelo contrário, seu rosto austero estava ainda mais severo que o normal ao comentar sobre as coisas que eu havia feito e as que não havia. Your hiding place, my dear Watson, was very faulty. Seu esconderijo, meu caro Watson, foi muito falho. You should have been behind the hedge, then you would have had a close view of this interesting person. Você deveria ter ficado atrás da cerca, assim teria uma visão mais próxima dessa pessoa interessante. As it is, you were some hundreds of yards away and can tell me even less than Miss Smith. Como foi, você estava a centenas de metros de distância e pode me contar até menos do que a Sr. Smith. She thinks she does not know the man. I am convinced she does. Ela acha que não conhece o homem. Estou convencido de que ela o conhece. Why, otherwise, should he be so desperately anxious that she should not get so near him as to see his features? Por que, então, ele estaria tão desesperadamente ansioso para que ela não se aproximasse o suficiente para ver seus traços? You describe him as bending over the handlebar. Concealment again, you see. Você o descreve curvado sobre o guidão. Escondendo-se novamente, você vê. You really have done remarkably badly. Você realmente fez trabalho notavelmente ruim. He returns to the house and you want to find out who he is. You come to a London house agent. Ele volta para casa e você quer descobrir quem ele é. Você vai até agente imobiliário em Londres.
What should I have done? I cried with some heat. O que eu deveria ter feito? Gritei com certa veemência. Gone to the nearest public house, that is the center of country gossip. Vá ao pub mais próximo, esse é o centro das fofocas rurais. They would have told you every name, from the master to the scullery maid. Elas teriam lhe contado todos os nomes, do patrão à empregada de cozinha. Williamson? It conveys nothing to my mind. Williamson? Isso não me diz nada. If he is an elderly man, he is not this active cyclist who sprints away from that young lady's athletic pursuit. Se ele é um homem idoso, ele não é esse ciclista ativo que foge da perseguição atlética dessa jovem. What have we gained by your expedition? The knowledge that the girl's story is true. I never doubted it. O que ganhamos com sua expedição? O conhecimento de que a história da jovem é verdadeira. Eu nunca duvidei. That there is a connection between the cyclist and the hall. I never doubted that either. Que há uma conexão entre o ciclista e a mansão. Também nunca duvidei disso. That the hall is tenanted by Williamson. Who's the better for that? Que a mansão está alugada por Williamson. Quem se beneficia disso? Well, well, my dear sir, don't look so depressed. Bem, bem, meu caro senhor, não fique tão abatido. We can do little more until next Saturday, and in the meantime, I may make one or two inquiries myself. Não podemos fazer muito mais até o próximo sábado, e enquanto isso posso fazer uma ou duas investigações por conta própria. Next morning, we had a note from Miss Smith, recounting shortly and accurately the very incidents which I had seen, but the pith of the letter lay in the postscript. Na manhã seguinte, recebemos uma nota da Srta. Smith, relatando breve e precisamente os mesmos incidentes que eu havia visto, mas o essencial da carta estava no pós-escrito. I am sure that you will respect my confidence, Mr. Holmes, when I tell you that my place here has become difficult owing to the fact that my employer has proposed marriage to me. Tenho certeza de que você respeitará minha confiança, Sr. Holmes, quando lhe disser que minha posição aqui se tornou difícil devido ao fato de que meu empregador me propôs casamento. I am convinced that his feelings are most deep and most honorable. Estou convencida de que seus sentimentos são muito profundos e extremamente honrados. At the same time, my promise is of course given. Ao mesmo tempo, minha promessa, é claro, já foi feita. He took my refusal very seriously, but also very gently. Ele levou minha recusa muito a sério, mas também com muita delicadeza. You can understand, however, that the situation is a little strained. Você pode entender, no entanto, que a situação está um pouco tensa. Our young friend seems to be getting into deep waters, said Holmes thoughtfully as he finished the letter. Nossa jovem amiga parece estar entrando em águas profundas, disse Holmes, pensativo, enquanto terminava a carta. The case certainly presents more features of interest and more possibility of development than I had originally thought. O caso certamente apresenta mais características interessantes e mais possibilidades de desenvolvimento do que eu havia pensado inicialmente. I should be none the worse for a quiet, peaceful day in the country, and I am inclined to run down this afternoon and test one or two theories which I have formed. Não me faria mal um dia tranquilo e pacífico no campo, e estou inclinado a dar um pulo lá esta tarde para testar uma ou duas teorias que formei. Holmes's quiet day in the country had a singular termination, for he arrived at Baker Street late in the evening, with a cut lip and a discolored lump upon his forehead, besides a general air of dissipation which would have made his own person the fitting object of a Scotland Yard investigation. O dia tranquilo de Holmes no campo teve uma conclusão peculiar, pois ele chegou a Baker Street tarde da noite, com um corte no lábio e um inchaço descolorido na testa, além de um ar geral de dissipação que o tornaria o objeto perfeito de uma investigação da Scotland Yard. He was immensely tickled by his own adventures and laughed heartily as he recounted them. Ele estava extremamente divertido com suas próprias aventuras e riu muito enquanto as recontava. I get so little active exercise that it is always a treat, said he. Faço tão pouco exercício físico que é sempre um prazer, disse ele. You are aware that I have some proficiency in the good old British sport of boxing. Você sabe que tenho alguma proficiência no bom e velho esporte britânico do boxe. Occasionally, it is of service.
Today, for example, I should have come to very ignominious grief without it. Às vezes ele é útil. Hoje, por exemplo, eu teria sofrido desastre bastante vergonhoso sem ele. I begged him to tell me what had occurred. Eu implorei para que ele me contasse o que havia acontecido. He found that country pub which I had already recommended to your notice, and there I made my discreet inquiries. Encontrei aquele pub no campo que eu já havia recomendado à sua atenção, e lá fiz minhas discretas investigações. I was in the bar, and a garrulous landlord was giving me all that I wanted. Eu estava no bar, e proprietário falador estava me contando tudo o que eu queria saber. Williamson is a white-bearded man, and he lives alone with a small staff of servants at the hall. Williamson é homem de barba branca, e ele vive sozinho com uma pequena equipe de criados na mansão. There is some rumor that he is or has been a clergyman, but one or two incidents of his short residence at the hall struck me as peculiarly unecclesiastical. Há rumores de que ele é ou foi clérigo, mas ou dois incidentes de sua breve residência na mansão me pareceram peculiarmente nada eclesiásticos. I have already made some inquiries at a clerical agency, and they tell me that there was a man of that name in orders, whose career has been a singularly dark one. Já fiz algumas investigações em uma agência de clérigos, e eles me disseram que havia homem com esse nome em ordens, cuja carreira foi singularmente sombria. The landlord further informed me that there are usually weekend visitors, a warm lot, sir, at the hall, and especially one gentleman with a red moustache, Mr. Woodley by name, who was always there. O proprietário também me informou que geralmente há visitantes de fim de semana, grupo animado, senhor, na mansão, e especialmente cavalheiro de bigode ruivo de nome Sr. Woodley, que estava sempre lá. We had got as far as this, when who should walk in but the gentleman himself, who had been drinking his beer in the tap room and had heard the whole conversation. Chegamos a esse ponto quando quem entra, senão o próprio cavalheiro que estava bebendo sua cerveja no bar e tinha ouvido toda a conversa. Who was I? What did I want? What did I mean by asking questions? Quem era eu? O que eu queria? O que eu queria dizer fazendo perguntas? He had a fine flow of language, and his adjectives were very vigorous. Ele tinha bom fluxo de linguagem, e seus adjetivos eram muito vigorosos. He ended a string of abuse by a vicious backhander, which I failed to entirely avoid. Ele encerrou uma sequência de insultos com golpe traiçoeiro, que eu não consegui evitar completamente. The next few minutes were delicious. Os próximos minutos foram deliciosos. It was a straight left against a slogging ruffian. Era gancho de esquerda contra brutamontes rude. I emerged as you see me, saí como você me vê. Mr. Woodley went home in a cart. Sir Woodley foi para casa em uma carroça. So ended my country trip, and it must be confessed that, however enjoyable, my day on the Surrey border has not been much more profitable than your own. Assim terminou minha viagem ao campo, e devo confessar que, por mais agradável que tenha sido, meu dia na fronteira de Surrey não foi muito mais proveitoso do que o seu. The Thursday brought us another letter from our client. A quinta-feira nos trouxe outra carta de nossa cliente. You will not be surprised, Mr. Holmes, said she, to hear that I am leaving Mr. Carather's employment. Você não ficará surpreso, Sr. Holmes, ao saber que estou deixando o emprego do Sr. Carather's. Even the high pay cannot reconcile me to the discomforts of my situation. Nem mesmo o salário alto pode me reconciliar com os desconfortos da minha situação. On Saturday I come up to town and I do not intend to return. No sábado vou para a cidade e não pretendo voltar. Mr. Carather's has got a trap, and so the dangers of the lonely road, if there ever were any dangers, are now over. Sr. Carather's providencie uma charrete. Então os perigos da estrada deserta, se é que havia algum, agora acabaram. As to the special cause of my leaving, it is not merely the strained situation with Mr. Carather's, but it is the reappearance of that odious man, Mr. Woodley. Quanto ao motivo especial da minha saída, não é apenas a situação tensa com o Sr. Carather's, mas também o reaparecimento daquele homem odioso, o Sr. Woodley. He was always hideous, but he looks more awful than ever now, for he appears to have had an accident, and he is much disfigured. Ele sempre foi horrível, mas agora está mais terrível do que nunca,
pois parece ter sofrido acidente e está bastante desfigurado. I saw him out of the window, but I'm glad to say I did not meet him. Eu o vi pela janela, mas fico feliz em dizer que não o encontrei. He had a long talk with Mr. Carruthers, who seemed much excited afterwards. Ele teve uma longa conversa com o Sr. Carruthers, que pareceu muito agitado depois. Woodley must be staying in the neighborhood, for he did not sleep here, and yet I caught a glimpse of him again this morning, slinking about in the shrubbery. Woodley deve estar hospedado nas proximidades, pois ele não dormiu aqui, e mesmo assim o vi novamente esta manhã, esgueirando-se entre os arbustos. I would sooner have a savage wild animal loose about the place. Eu preferia muito mais ter animal selvagem solto por aqui. I loathe and fear him more than I can say. Eu o detesto e temo mais do que posso expressar. How can Mr. Carruthers endure such a creature for a moment? Como o Sr. Carruthers pode suportar tal criatura por momento? However, all my troubles will be over on Saturday. No entanto, todos os meus problemas acabarão no sábado. So I trust, Watson, so I trust, said Holmes gravely. Assim espero, Watson, assim espero, disse Holmes gravemente. There is some deep intrigue going on round that little woman, and it is our duty to see that no one molests her upon that last journey. Há alguma intriga profunda envolvendo essa jovem, e é nosso dever garantir que ninguém a incomode em sua última jornada. I think, Watson, that we must spare time to run down together on Saturday morning and make sure that this curious and inclusive investigation has no untoward ending. Acho, Watson, que devemos arranjar tempo para descer juntos no sábado de manhã e garantir que esta curiosa e abrangente investigação não tenha final infeliz. I confess that I had not up to now taken a very serious view of the case, which had seemed to me rather grotesque and bizarre than dangerous. Confesso que até agora não havia levado o caso muito a sério, que me parecia mais grotesco e bizarro do que perigoso. That a man should lie in wait for and follow a very handsome woman is no unheard of thing, and if he has so little audacity that he not only dared not address her, but even fled from her approach, he was not a very formidable assailant. Que homem espreite e siga uma mulher muito bonita não é algo inédito, e se ele tem tão pouca audácia que não ousa nem mesmo se dirigir a ela, e ainda foge de sua aproximação, ele não era assaltante muito formidável. The ruffian Woodley was a very different person, but except on one occasion, he had not molested our client, and now he visited the house of Carruthers without intruding upon her presence. O rufião Woodley era uma pessoa muito diferente, mas exceto por uma ocasião, ele não molestou nossa cliente, e agora ele visitava a casa do Sr. Carruthers sem invadir sua presença. The man on the bicycle was doubtless a member of those weekend parties at the hall of which the publican had spoken, but who he was or what he wanted was as obscure as ever. O homem da bicicleta era sem dúvida membro daquelas festas de fim de semana na mansão, das quais o taberneiro havia falado, mas quem ele era ou o que queria era tão obscuro quanto antes. It was the severity of Holmes's manner and the fact that he slipped a revolver into his pocket before leaving our rooms, which impressed me with the feeling that tragedy might prove to lurk behind this curious train of events. Foi a severidade do comportamento de Holmes e o fato de ele colocar revólver no bolso antes de sairmos de nossos aposentos que me impressionou com a sensação de que a tragédia poderia estar escondida por trás dessa curiosa sequência de eventos. A rainy night had been followed by a glorious morning, and the heath-covered countryside, with the glowing clumps of flowering gorse, seemed all the more beautiful to eyes which were weary of the duns and drabs and slate greys of London. Uma noite chuvosa havia sido seguida por uma manhã gloriosa, e o campo coberto de charnecas, com os brilhantes aglomerados de tojo em flor, parecia ainda mais bonito aos olhos cansados dos marrons e cinzas de Londres. Holmes and I walked along the broad sandy road, inhaling the fresh morning air and rejoicing in the music of the birds and the fresh breath of the spring. Holmes e eu caminhamos pela ampla estrada arenosa, inalando o ar fresco da manhã e nos alegrando com a música dos pássaros e o sopro fresco da primavera. From a rise of the road on the shoulder of Crooksbury Hill, we could see the grim hall bristling out from amidst the ancient oaks, which, old as they were
were still younger than the building which they surrounded. De uma elevação da estrada no ombro da colina de Crooksbury, podíamos ver a sombria mansão surgindo em meio aos antigos carvalhos, que, por mais velhos que fossem, ainda eram mais jovens do que o edifício que cercavam. Holmes pointed down the long tract of road which wound, a reddish-yellow band, between the brown of the heath and the budding green of the woods. Holmes apontou para o longo trecho de estrada que serpenteava, uma faixa de amarelo avermelhado entre o marrom da charneca e o verde brotando das florestas. Far away, a black dot, we could see a vehicle moving in our direction. Bem longe, ponto preto, podíamos ver veículo se movendo em nossa direção. Holmes soltou uma exclamação de impaciência. I have given a margin of half an hour, said he. Dei uma margem de meia hora, disse ele. If that is her trap, she must be making for the earlier train. Se aquela for sua charrete, ela deve estar indo para o trem mais cedo. I fear, Watson, that she will be past Charlington before we can possibly meet her. Temo, Watson, que ela já terá passado de Charlington antes que possamos encontrá-la. From the instant that we passed the rise, we could no longer see the vehicle, but we hastened onward at such a pace that my sedentary life began to tell upon me, and I was compelled to fall behind. A partir do momento em que passamos a elevação, não pudemos mais ver o veículo, mas seguimos em frente a tal ritmo que minha vida sedentária começou a pesar sobre mim, e fui obrigado a ficar para trás. Holmes, however, was always in training, for he had inexhaustible stores of nervous energy upon which to draw. Holmes, no entanto, estava sempre em forma, pois tinha reservas inesgotáveis de energia nervosa das quais podia recorrer. His springy step never slowed until suddenly, when he was 100 yards in front of me, he halted, and I saw him throw up his hand with a gesture of grief and despair. Seu passo ágil nunca diminuiu até que, de repente, quando estava 100 metros à minha frente, ele parou e eu o vi levantar a mão com gesto de tristeza e desespero. At the same instant, an empty dog cart, the horse cantering, the reins trailing, appeared round the curve of the road and rattled swiftly towards us. No mesmo instante, uma charrete vazia, com o cavalo trotando e as rédeas soltas, apareceu na curva da estrada e veio rapidamente em nossa direção. Too late, Watson, too late, cried Holmes, as I ran panting to his side. Tarde demais, Watson, tarde demais, gritou Holmes, enquanto eu corria ofegante até ele. Fool that I was not to allow for that earlier train. It's abduction, Watson, abduction, murder, heaven knows what. Block the road, stop the horse, that's right. Now, jump in, and let us see if I can repair the consequences of my own blunder. Tolo que fui por não ter considerado aquele trem mais cedo. É sequestro, Watson, sequestro, assassinato, só Deus sabe o que mais. Bloqueie a estrada, pare o cavalo, isso mesmo. Agora suba e vamos ver se consigo consertar as consequências do meu próprio erro. We had sprung into the dog cart, and Holmes, after turning the horse, gave it a sharp cut with the whip, and we flew back along the road. Pulamos na charrete e Holmes, depois de virar o cavalo, deu-lhe golpe rápido com o chicote e voltamos voando pela estrada. As we turned the curve, the whole stretch of road between the hall and the heath was opened up. I grasped Holmes's arm. Quando fizemos a curva, todo o trecho da estrada entre a mansão e a charneca se abriu diante de nós. Agarrei o braço de Holmes. That's the man, I gasped. Aquele é o homem, ofeguei. A solitary cyclist was coming towards us. His head was down and his shoulders rounded, as he put every ounce of energy that he possessed onto the pedals. He was flying like a racer. Ciclista solitário vinha em nossa direção. Sua cabeça estava abaixada e seus ombros curvados, enquanto colocava toda a sua energia nos pedais. Ele estava voando como corredor. Suddenly he raised his bearded face, saw us close to him, and pulled up, springing from his machine. That coal-black beard was in singular contrast to the pallor of his face, and his eyes were as bright as if he had a fever. He stared at us and at the dog-cart. Then a look of amazement came over his face. De repente, ele ergueu seu rosto barbudo, nos viu perto dele e parou, pulando da bicicleta. Aquela barba negra contrastava de maneira singular com a palidez de seu rosto, e seus olhos estavam brilhantes como se ele estivesse com febre. Ele nos encarou e olhou para a charrete. Então, uma expressão de espanto tomou conta de seu rosto. Hello, stop there, he shouted, holding his bicycle to block our road.
Where did you get that dog cart? Pull up, man, he yelled, drawing a pistol from his side pocket. Pull up, I say, or by George, I'll put a bullet into your horse. Ei, pare aí, ele gritou, segurando sua bicicleta para bloquear nosso caminho. De onde vocês tiraram essa charrete? Parem, homem, ele gritou, sacando uma pistola do bolso lateral. Parem, eu digo, ou, por Deus, eu vou colocar uma bala no cavalo de vocês. Holmes threw the reins into my lap and sprang down from the cart. Holmes jogou as rédeas no meu colo e saltou da charrete. You're the man we want to see. Where is Miss Violet Smith? He said in his quick, clear way. Você é o homem que queremos ver. Onde está a Star Violet Smith? Ele disse de maneira rápida e clara. That's what I'm asking you. You're in her dog cart. You ought to know where she is. Isso é o que estou perguntando a vocês. Vocês estão na charrete dela. Deveriam saber onde ela está. We met the dog cart on the road. There was no one in it. We drove back to help the young lady. Encontramos a charrete na estrada. Não havia ninguém nela. Voltamos para ajudar a jovem. Good Lord, what shall I do? Cried the stranger in an ecstasy of despair. They've got her, that hellhound Woodley and the blackguard parson. Come, man, come, if you really are her friend. Stand by me, and we'll save her, if I have to leave my carcass in Charlington Wood. Meu Deus, o que devo fazer? Gritou o estranho em êxtase de desespero. Eles a pegaram, aquele cão do inferno Woodley e o vigarista do pastor. Vamos, homem, vamos, se você realmente for amigo dela. Fique comigo e a salvaremos, nem que eu tenha que deixar meu corpo na floresta de Charlington. He ran distractedly, his pistol in his hand, towards a gap in the hedge. Holmes followed him, and I, leaving the horse grazing beside the road, followed Holmes. Ele correu descontrolado, com a pistola na mão, em direção a uma abertura na cerca. Holmes o seguiu, e eu, deixando o cavalo pastando ao lado da estrada, segui Holmes. This is where they came through, said he, pointing to the marks of several feet upon the muddy path. Halloa! Stop a minute! Who's this in the bush? Foi por aqui que eles passaram, disse ele, apontando para as marcas de várias pegadas no caminho lamacento. Ei, espere minuto! Quem é esse no mato? It was a young fellow about 17, dressed like an ostler, with leather cords and gaiters. He lay upon his back, his knees drawn up, a terrible cut upon his head. He was insensible, but alive. A glance at his wound told me that it had not penetrated the bone. Era jovem de cerca de 17 anos, vestido como cavalariço, com cordões de couro e polainas. Ele estava deitado de costas, com os joelhos dobrados, corte terrível na cabeça. Estava inconsciente, mas vivo. Olhar para seu ferimento me disse que não havia penetrado no osso. That's Peter the groom, cried the stranger. He drove her. The beasts have pulled him off and clubbed him. Let him lie. We can't do him any good, but we may save her from the worst fate that can befall a woman. Esse é Peter, o cocheiro, gritou o estranho. Ele a conduziu. Os brutos o derrubaram e o espancaram. Deixe-o aí. Não podemos ajudá-lo, mas podemos salvá-la do pior destino que pode acontecer a uma mulher. We ran frantically down the path which wound among the trees. We had reached the shrubbery which surrounded the house when Holmes pulled up. Corremos freneticamente pelo caminho que serpenteava entre as árvores. Havíamos chegado aos arbustos que cercavam a casa quando Holmes parou. They didn't go to the house. Here are their marks on the left, here beside the laurel bushes. Ah, I said so. Eles não foram para a casa. Aqui estão as marcas deles à esquerda, aqui ao lado dos arbustos de louro. Ah, eu disse. As he spoke, a woman's shrill scream, a scream which vibrated with a frenzy of horror, burst from the thick green clump of bushes in front of us. It ended suddenly on its highest note with a choke and a gurgle. Enquanto ele falava, grito agudo de mulher, grito que vibrava com frenesi de horror, explodiu do denso aglomerado de arbustos verdes à nossa frente. Terminou de repente, em sua nota mais alta, com engasgo e gorgolejo. This way! This way! They are in the bowling alley, cried the stranger, darting through the bushes. Ah, the cowardly dogs! Follow me, gentlemen. Too late, by the living jingle. Por aqui, por aqui. Eles estão no campo de boliche, gritou o estranho, avançando pelos arbustos. Ah, os covardes! Sigam-me, senhores. Tarde demais, pelo amor de Deus. We had broken suddenly into a lovely glade of greensward, surrounded by ancient trees. De repente, entramos em uma linda clareira de grama verde cercada por árvores antigas.
On the farther side of it, under the shadow of a mighty oak, there stood a singular group of 3 people. Do outro lado dela, sob a sombra de poderoso carvalho, estava grupo singular de 3 pessoas. One was a woman, our client, drooping and faint, a handkerchief round her mouth. Uma era uma mulher, nossa cliente, desfalecida e fraca, com lenço em volta da boca. Opposite her stood a brutal, heavy-faced, red-moustached young man, his gaitered legs parted wide, one arm akimbo, the other waving a riding crop, his whole attitude suggestive of triumphant bravado. Em frente a ela estava jovem brutal, de rosto rude e bigode ruivo, com as pernas abertas, uma mão na cintura e a outra balançando chicote, sua postura toda sugerindo uma bravata triunfante. Between them, an elderly, gray-bearded man, wearing a short surplice over a light tweed suit, had evidently just completed the wedding service, for he pocketed his prayer book as we appeared, and slapped the sinister bridegroom upon the back in jovial congratulation. Entre eles, homem idoso de barba grisalha, vestindo uma sobrepeliz curta sobre terno leve de tweed, evidentemente acabara de completar a cerimônia de casamento, pois guardou seu livro de orações quando aparecemos e deu tapa jovial nas costas do noivo sinistro, em sinal de felicitação. They're married, I gasped. Elas estão casados, eu ofeguei. Come on, cried our guide, come on. He rushed across the glade, Holmes and I at his heels. Vamos, gritou nosso guia. Vamos. Ele correu pela clareira, com Holmes e eu logo atrás dele. As we approached, the lady staggered against the trunk of the tree for support. Quando nos aproximamos, a dama cambaleou e se apoiou no tronco da árvore. Williamson, the ex-clergyman, bowed to us with mock politeness, and the bully, Woodley, advanced with a shout of brutal and exultant laughter. Williamson, o ex-clérigo, nos cumprimentou com uma falsa polidez, e o valentão Woodley avançou com uma gargalhada brutal e exultante. You can take your beard off, Bob, said he. I know you right enough. Well, you and your pals have just come in time for me to be able to introduce you to Mrs. Woodley. Pode tirar sua barba, Bob, disse ele. Eu te conheço muito bem. Bem, você e seus amigos chegaram na hora certa para eu poder apresentar a vocês a Sr. Woodley. Our guide's answer was a singular one. He snatched off the dark beard which had disguised him and threw it on the ground, disclosing a long, sallow, clean-shaven face below it. A resposta do nosso guia foi singular. Ele arrancou a barba escura que o disfarçava e a jogou no chão, revelando rosto longo, pálido e bem barbeado. Then he raised his revolver and covered the young ruffian, who was advancing upon him with his dangerous riding crop swinging in his hand. Então, ele levantou o revólver e apontou para o jovem malfeitor, que avançava em sua direção com o perigoso chicote balançando em sua mão. Yes, said our ally. I am Bob Caruthers, and I'll see this woman righted if I have to swing for it. I told you what I'd do if you molested her, and by the Lord, I'll be as good as my word. Sim, disse nosso aliado. Sou Bob Caruthers, e vou garantir que essa mulher tenha justiça, nem que eu tenha que pagar com minha vida. Eu te disse o que faria se você a molestasse, e por Deus, vou cumprir minha palavra. You're too late, she's my wife. Você chegou tarde, ela é minha esposa. No, she's your widow, não, ela é sua viúva. His revolver cracked, and I saw the blood spurt from the front of Woodley's waistcoat. Seu revólver disparou, e eu vi o sangue espirrar da frente do colete de Woodley. He spun round with a scream and fell upon his back, his hideous red face turning suddenly to a dreadful mottled pallor. Ela girou com grito e caiu de costas, seu horrível rosto vermelho ficando subitamente com uma palidez manchada e assustadora. The old man, still clad in his surplice, burst into such a string of foul oaths as I have never heard, and pulled out a revolver of his own, but before he could raise it, he was looking down the barrel of Holmes's weapon. O velho, ainda vestindo sua sobrepeliz, começou a gritar uma série de palavrões como eu nunca tinha ouvido e sacou seu próprio revólver, mas, antes que pudesse levantá-lo, estava olhando para o cano da arma de Holmes. Enough of this, said my friend coldly. Drop that pistol, Watson. Pick it up. Hold it to his head. Thank you. You, Caruthers, give me that revolver. We'll have no more violence. Come, hand it over. Chega disso, disse meu amigo friamente. Largue essa pistola. Watson, pegue-a. Aponte para a cabeça dele. Obrigado. Você, Caruthers, me entregue esse revólver. Não teremos mais violência. Vamos, entregue. Who are you, then? Quem é você, afinal?
My name is Sherlock Holmes. Meu nome é Sherlock Holmes. Good Lord, meu Deus. You have heard of me, I see. I will represent the official police until their arrival. Here you, he shouted to a frightened groom who had appeared at the edge of the glade. Come here. Take this note as hard as you can ride to Farnham. He scribbled a few words upon a leaf from his notebook. Give it to the superintendent at the police station. Until he comes, I must detain you all under my personal custody. Você já ouviu falar de mim, pelo visto. Eu representarei a polícia oficial até que eles cheguem. Você aí, ele gritou para um cocheiro assustado que havia aparecido na beira da clareira. Vem aqui. Leve esta nota o mais rápido que puder para Farnham. Ele rabiscou algumas palavras em uma folha de seu caderno. Entregue ao superintendente na delegacia de polícia. Até ele chegar, devo manter todos vocês sob minha custódia pessoal. The strong, masterful personality of Holmes dominated the tragic scene, and all were equally puppets in his hands. A forte e dominante personalidade de Holmes controlava a cena trágica, e todos eram igualmente fantoches em suas mãos. Williamson and Carruthers found themselves carrying the wounded Woodley into the house, and I gave my arm to the frightened girl. Williamson e Carruthers encontraram-se carregando o ferido Woodley para dentro da casa, e eu dei meu braço à garota assustada. The injured man was laid on his bed, and at Holmes' request I examined him. O homem ferido foi colocado em sua cama, e a pedido de Holmes, eu o examinei. I carried my report to where he sat in the old tapestry-hung dining room with his two prisoners before him. Levei meu relatório até onde ele estava sentado na antiga sala de jantar, coberta de tapeçarias, com seus dois prisioneiros à sua frente. He will live, said he. Ele vai viver, eu disse. What? Cried Carruthers, springing out of his chair. I'll go upstairs and finish him first. Do you tell me that that angel is to be tied to Roaring Jack Woodley for life? O quê? Gritou Carruthers, saltando de sua cadeira. Eu vou subir e acabar com ele de uma vez? Você me diz que esse anjo está condenado a ficar preso a Roaring Jack Woodley para o resto da vida? You need not concern yourself about that, said Holmes. There are two very good reasons why she should, under no circumstances, be his wife. In the first place, we are very safe in questioning Mr. Williamson's right to solemnize a marriage. Você não precisa se preocupar com isso, disse Holmes. Existem duas boas razões pelas quais ela não deve, sob nenhuma circunstância, ser esposa dele. Em primeiro lugar, temos todo o direito de questionar a legitimidade do Sr. Williamson em realizar um casamento. I have been ordained, cried the old rascal. Eu fui ordenado, gritou o velho patife. And also unfrocked, e também destituído de seu cargo. Once a clergyman, always a clergyman. Uma vez clérigo, sempre clérigo. Acho que não. E quanto à licença? We had a license for the marriage. I have it here in my pocket. Tínhamos uma licença para o casamento. Eu a tenho aqui no meu bolso. Then you got it by trick. But in any case, a forced marriage is no marriage, but it is a very serious felony, as you will discover before you have finished. You'll have time to think the point out during the next 10 years or so, unless I am mistaken. As to you, Carruthers, you would have done better to keep your pistol in your pocket. Então, você conseguiu isso por trapaça. Mas em qualquer caso, um casamento forçado não é casamento, e é uma grave felonia, como você descobrirá antes de tudo isso terminar. Você terá tempo para pensar sobre isso pelos próximos 10 anos, se eu não estiver enganado. Quanto a você, Carruthers, teria sido melhor ter mantido sua pistola no bolso. I begin to think so, Mr. Holmes, but when I thought of all the precaution I had taken to shield this girl, for I loved her, Mr. Holmes, and it is the only time that ever I knew what love was, it fairly drove me mad to think that she was in the power of the greatest brute and bully in South Africa, a man whose name is a holy terror from Kimberley to Johannesburg. Estou começando a pensar o mesmo, Sr. Holmes. Mas quando pensei em todas as precauções que tomei para proteger essa garota, pois eu a amava, Sr. Holmes, e foi a única vez que soube o que era o amor, isso realmente me deixou louco ao pensar que ela estava nas mãos do maior bruto e valentão da África do Sul, um homem cujo nome é um verdadeiro terror de Kimberley a Joanesburgo. Why, Mr. Holmes, you'll hardly believe it, but ever since that girl has been in my employment, I never once let her go past this house, where I knew the rascals were lurking.
without following her on my bicycle, just to see that she came to no harm. Veja bem, Sr. Holmes, você mal vai acreditar, mas desde que essa garota entrou no meu emprego, eu nunca deixei passar por esta casa, onde eu sabia que os patifes estavam à espreita, sem segui-la de bicicleta, apenas para garantir que nada de mal acontecesse a ela. I kept my distance from her, and I wore a beard so that she should not recognize me, for she is a good and high-spirited girl, and she wouldn't have stayed in my employment long if she had thought that I was following her about the country roads. Mantive minha distância dela e usei uma barba para que ela não me reconhecesse, pois ela é uma boa garota e de espírito elevado, e não teria ficado muito tempo no meu emprego se soubesse que eu a estava seguindo pelas estradas do interior. Why didn't you tell her of her danger? Por que você não contou a ela sobre o perigo? Because then again she would have left me, and I couldn't bear to face that. Even if she couldn't love me, it was a great deal to me just to see her dainty form about the house and to hear the sound of her voice. Porque nesse caso ela me deixaria e eu não suportaria isso. Mesmo que ela não pudesse me amar, significava muito para mim apenas ver sua figura graciosa pela casa e ouvir o som de sua voz. Well, said I, you call that love, Mr. Carruthers, but I should call it selfishness. Bem, disse eu, você chama isso de amor, Sr. Carruthers, mas eu chamaria de egoísmo. Maybe the two things go together. Anyhow, I couldn't let her go. Besides, with this crowd about, it was well that she should have someone near to look after her. Then, when the cable came, I knew they were bound to make a move. Talvez as duas coisas andem juntas. De qualquer forma, eu não podia deixá-la ir. Além disso, com essa turma por perto, era bom que ela tivesse alguém por perto para cuidar dela. Então, quando o telegrama chegou, eu sabia que eles iam fazer algum movimento. What cable? Que telegrama? Carruthers took a telegram from his pocket. Carruthers tirou telegrama do bolso. That's it, said he. É isso, disse ele. It was short and concise. Era curto e conciso. The old man is dead. O velho está morto. Hum, said Holmes. I think I see how things worked, and I can understand how this message would, as you say, bring them to a head. But while you wait, you might tell me what you can. Disse Holmes. Acho que entendo como as coisas funcionaram e consigo compreender como essa mensagem, como você disse, trouxe tudo à tona. Mas enquanto você espera, pode me contar o que souber. The old reprobate with the surplice burst into a volley of bad language. O velho patife com a batina explodiu em uma enxurrada de palavrões. By heaven, said he, if you squeal on us Bob Carruthers, I'll serve you as you served Jack Woodley. You can bleat about the girl to your heart's content, for that's your own affair, but if you round on your pals to this plain-clothes copper, it will be the worst day's work that ever you did. Por Deus, disse ele, se você nos dedurar Bob Carruthers, vou te tratar como você tratou Jack Woodley. Pode chorar sobre a garota o quanto quiser, isso é problema seu, mas se você delatar seus comparsas para esse detetive disfarçado, será o pior dia da sua vida. Your Reverence need not be excited, said Holmes, lighting a cigarette. The case is clear enough against you, and all I ask is a few details for my private curiosity. However, if there's any difficulty in your telling me, I'll do the talking, and then you will see how far you have a chance of holding back your secrets. In the first place, 3 of you came from South Africa on this game. You Williamson, you Carruthers, and Woodley. Não precisa se exaltar, reverendo, disse Holmes, acendendo cigarro. O caso contra você já está claro, e tudo o que peço são alguns detalhes para minha curiosidade pessoal. No entanto, se houver alguma dificuldade em me contar, eu mesmo falo, e então você verá até onde consegue esconder seus segredos. Para começar, 3 de vocês vieram da África do Sul para esse golpe. Você, Williamson, você, Carruthers e Woodley. Lie number 1, said the old man. I never saw either of them until 2 months ago, and I have never been in Africa in my life, so you can put that in your pipe and smoke it, Mr. Busybody Holmes. Mentira número 1, disse o velho. Nunca vi nenhum deles até 2 meses atrás, e nunca estive na África em toda a minha vida. Então pode colocar isso no seu cachimbo e fumar, Sr. Intrometido Holmes. What he says is true, said Carruthers. O que ele diz é verdade, disse Carruthers. Well, well, 2 of you came over. His Reverence is our own homemade article. You had known Ralph Smith in South Africa.
You had reason to believe he would not live long. You found out that his niece would inherit his fortune. How's that, eh? Bem, dois de vocês vieram. O reverendo é um artigo local. Você conhecia Ralph Smith na África do Sul. Tinha motivos para acreditar que ele não viveria muito. Descobriu que sua sobrinha herdaria sua fortuna. E aí, hein? Carruthers nodded, and Williamson swore. Carruthers assentiu com a cabeça, e Williamson praguejou. She was next of kin, no doubt, and you were aware that the old fellow would make no will. Ela era a parente mais próxima, sem dúvida, e você sabia que o velho não faria testamento. Couldn't read or write, said Carruthers. Não sabia ler nem escrever, disse Carruthers. So you came over, the two of you, and hunted up the girl. The idea was that one of you was to marry her, and the other have a share of the plunder. For some reason, Woodley was chosen as the husband. Why was that? Então vocês dois vieram e localizaram a garota. A ideia era que um de vocês se casasse com ela, e o outro ficasse com uma parte do saque. Por algum motivo, Woodley foi escolhido como marido. Por que isso? We played cards for her on the voyage, he won. Jogamos cartas por ela durante a viagem. I see. You got the young lady into your service, and there Woodley was to do the courting. She recognized the drunken brute that he was, and would have nothing to do with him. Meanwhile, your arrangement was rather upset by the fact that you had yourself fallen in love with the lady. You could no longer bear the idea of this ruffian owning her. Entendi. Você colocou a jovem a seu serviço, e Woodley deveria cortejá-la. Ela reconheceu o bruto bêbado que ele era, e não quis saber dele. Enquanto isso, seu plano foi prejudicado pelo fato de você mesmo ter se apaixonado pela moça. Você não suportava mais a ideia de que esse canalha a possuísse? No, by George, I couldn't. Não, por Deus, eu não conseguia. There was a quarrel between you. He left you in a rage and began to make his own plans independently of you. Houve uma briga entre vocês. Ele te deixou furioso e começou a fazer seus próprios planos, independentemente de você. It strikes me, Williamson, there isn't very much that we can tell this gentleman, cried Carruthers with a bitter laugh. Yes, we quarreled, and he knocked me down. I am level with him on that, anyhow. Then I lost sight of him. That was when he picked up with this outcast padre here. I found that they had set up housekeeping together at this place on the line that she had to pass for the station. Me parece, Williamson, que não há muito que possamos dizer a esse cavalheiro, gritou Carruthers com uma risada amarga. Sim, nós brigamos e ele me derrubou. Pelo menos nisso estamos quites. Depois perdi ele de vista. Foi quando ele se juntou a este padre desgraçado aqui. Descobri que eles tinham se instalado juntos neste lugar no caminho que ela tinha que passar para chegar à estação. I kept my eye on her after that, for I knew there was some devilry in the wind. I saw them from time to time, for I was anxious to know what they were after. 2 days ago, Woodley came up to my house with this cable, which showed that Ralph Smith was dead. He asked me if I would stand by the bargain. I said I would not. Fiquei de olho nela depois disso, pois sabia que havia algo diabólico em andamento. Eu os via de vez em quando, pois estava ansioso para saber o que eles planejavam. Há 2 dias, Woodley apareceu na minha casa com este telegrama, que mostrava que Ralph Smith estava morto. Ele me perguntou se eu manteria o acordo. Eu disse que não. He asked me if I would marry the girl myself and give him a share. I said I would willingly do so, but that she would not have me. He said, "Let us get her married first, and after a week or two she may see things a bit different." I said I would have nothing to do with violence. So he went off cursing, like the foul-mouthed blackguard that he was, and swearing that he would have her yet. Ele me perguntou se eu casaria com a garota e lhe daria uma parte. Eu disse que faria isso de bom grado, mas que ela não me aceitaria. Ele disse, vamos casá-la primeiro, e depois de 1 ou 2 semanas ela pode ver as coisas de maneira diferente. Eu disse que não teria nada a ver com violência. Então ele saiu praguejando, como o canalha boca suja que era, jurando que ainda teria. She was leaving me this weekend, and I had got a trap to take her to the station, but I was so uneasy in my mind that I followed her on my bicycle. She had got a start, however, and before I could catch her, the mischief was done. The first thing I knew about it was when I saw you 2 gentlemen driving back in her dog cart. Ela estava me deixando neste fim de semana,
e eu tinha preparado uma charrete para levá-la à estação, mas eu estava tão inquieto que a segui de bicicleta. No entanto, ela saiu na frente, e antes que eu pudesse alcançá-la, o estrago já estava feito. A primeira coisa que soube foi quando vi vocês dois voltando na charrete dela. Holmes rose and tossed the end of his cigarette into the grate. "I have been very obtuse, Watson," said he. "When in your report you said that you had seen the cyclist as you thought arrange his necktie in the shrubbery, that alone should have told me all. However, we may congratulate ourselves upon a curious and, in some respects, a unique case." Holmes se levantou e jogou a ponta do cigarro na lareira. "Fui muito obtuso, Watson", disse ele. "Quando no seu relato você disse que viu o ciclista, ou assim pensou, ajeitando sua gravata no matagal, isso deveria ter me dito tudo. No entanto, podemos nos congratular por um caso curioso e, em alguns aspectos, único. I perceive 3 of the county constabulary in the drive, and I am glad to see that the little ostler is able to keep pace with them. So it is likely that neither he nor the interesting bridegroom will be permanently damaged by their morning's adventures. Percebo 3 policiais do condado no caminho, e fico feliz em ver que o pequeno cocheiro consegue acompanhá-los. Então é provável que nem ele nem o interessante noivo sofram danos permanentes por suas aventuras matinais. I think, Watson, that in your medical capacity you might wait upon Miss Smith and tell her that if she is sufficiently recovered, we shall be happy to escort her to her mother's home. If she is not quite convalescent, you will find that a hint that we were about to telegraph to a young electrician in the Midlands would probably complete the cure. Acho, Watson, que em sua capacidade médica você poderia visitar a Cité. Smith e dizer a ela que, se estiver suficientemente recuperada, teremos o prazer de acompanhá-la até a casa de sua mãe. Se ela ainda não estiver completamente convalescente, você verá que uma dica de que estávamos prestes a telegrafar para um jovem eletricista nas Midlands provavelmente completaria a cura. As to you, Mr. Carruthers, I think that you have done what you could to make amends for your share in an evil plot. There is my card, sir, and if my evidence can be of help in your trial, it shall be at your disposal. Quanto a você, Sr. Carruthers, acho que fez o que pôde para reparar sua parte em um plano maligno. Aqui está meu cartão, senhor, e se meu testemunho puder ajudar no seu julgamento, estará à sua disposição. In the whirl of our incessant activity, it has often been difficult for me, as the reader has probably observed, to round off my narratives, and to give those final details which the curious might expect. Each case has been the prelude to another, and the crisis once over, the actors have passed forever out of our busy lives. No turbilhão de nossa atividade incessante, muitas vezes tem sido difícil para mim, como o leitor provavelmente observou, concluir minhas narrativas e dar aqueles detalhes finais que os curiosos poderiam esperar. Cada caso tem sido o prelúdio de outro, e uma vez passada a crise, os envolvidos desaparecem para sempre de nossas vidas atarefadas. I find, however, a short note at the end of my manuscript dealing with this case, in which I have put it upon record that Miss Violet Smith did indeed inherit a large fortune, and that she is now the wife of Cyril Morton, the senior partner of Morton and Kennedy, the famous Westminster electricians. No entanto, encontro uma pequena nota no final do meu manuscrito tratando deste caso, na qual registrei que a Sr. Violet Smith realmente herdou uma grande fortuna e que agora é esposa de Cyril Morton, o sócio principal da Morton and Kennedy, os famosos eletricistas de Westminster. Williamson and Woodley were both tried for abduction and assault, the former getting 7 years, the latter 10. Williamson e Woodley foram julgados por sequestro e agressão, o primeiro pegando 7 anos e o segundo 10. Of the fate of Carruthers, I have no record, but I am sure that his assault was not viewed very gravely by the court, since Woodley had the reputation of being a most dangerous ruffian, and I think that a few months were sufficient to satisfy the demands of justice. Do destino de Carruthers, não tenho registro, mas tenho certeza de que sua agressão não foi vista com muita gravidade pelo tribunal, já que Woodley tinha a reputação de ser um dos rufiões mais perigosos, e acho que alguns meses foram suficientes para satisfazer as exigências da justiça. The end. Thank you for listening, and subscribe for more opportunities to listen to Portuguese. Have a wonder day,
and we will see you next time. Tenha um dia maravilhoso e nos vemos na próxima.